Luciano Bettiati, que esteve palestrando neste encontro de atualização, de qualificação a respeito das modificações na legislação em relação ao Conselho da Criança e do Adolescente, dentre elas a escuta protegida, né? Quais são as principais modificações que podem ou melhoram a vida da criança e do adolescente na proteção e também de todos os setores envolvidos? Bom, não posso deixar primeiro de parabenizar o Conselho Tutelar aqui de Bento Gonçalves e, é claro, a Secretaria Municipal de Assistência Social, que providenciou aí 3 dias de formação, de qualificação, não só para conselheiros tutelares aqui de Bento, mas dos municípios do entorno, inclusive a rede de atendimento do município de Bento Gonçalves. E o conteúdo, basicamente, aqui é exatamente para atualizar os conselheiros quanto às legislações todas em vários assuntos. Por exemplo, no primeiro dia, tratamos de violência sexual contra crianças e adolescentes e o fluxo de atendimento. Nessa manhã, estamos falando do atendimento à criança e ao adolescente quando estes cometem ato infracional, inclusive desmistificando toda essa questão da polícia não poder fazer abordagem, essa história que não dá nada quando é criança e adolescente que comete. Então está muito bacana, um público muito qualificado aqui. Em relação à redução da maioridade penal? Porque isso é uma péssima ideia, não é? As pessoas costumam votar favoráveis numa pesquisa, se manifestarem nas redes sociais, como se reduzir para 16 ou 14 anos fosse uma solução para o problema de violência que está aí. Primeiro, dizer que sim, crianças e adolescentes são capazes de cometer os mesmos ilícitos que um adulto comete. Agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz, inclusive, formas de atender essa criança, esse adolescente, e a partir dos 12 anos, responsabilizá-los pelo que fez. É algo que é pouco discutido na mídia, a diferença de idade de responsabilidade penal e maioridade penal. No Brasil, a idade de responsabilidade penal é 12 anos. Porque a partir de 12 anos é o adolescente que cometeu o ato infracional, que é a mesma coisa que crime ou contravenção, é o adolescente que responde cumprindo, por exemplo, as medidas socioeducativas. Então, há responsabilidade a partir de 12 e maioridade penal a partir de 18 anos, quando ele vai responder com o Código Penal. Então, reduzir a maioridade penal é uma péssima ideia. Eu acabei de mostrar aqui na palestra que a pena para aqueles que utilizam crianças e adolescentes para o crime é ridícula, de 6 meses a 4 anos, o que não é nada. Tem que tornar inviável para o criminoso usar crianças e adolescentes para o ilícito, ao ponto dele falar para o próprio comparsa, não coloca a criança e adolescente no meio, porque se nós cairmos é inafiançável, por exemplo. Isso tem que mudar e não reduzir a maioridade penal. Nesses encontros em que se discute também se a necessidade de modificação na legislação está sendo proposto, já ganhando um caminho político para que haja essa modificação? Não, pelo contrário. Tudo que está caminhando no Congresso Nacional, nessa tendência populista e de extrema direita, uma direita hipocritamente conservadora, né, é de reduzir a maioridade penal. Infelizmente, o político usa dessa bandeira porque sabe que, infelizmente, a grande massa não tem essa informação, não consegue perceber que, inclusive, existem os índices de reincidência, provando que o sistema do Estatuto funciona mais que o sistema o sistema socioeducativo funciona mais que o sistema prisional. Então, usando da grande massa, né, acaba dizendo, vamos reduzir a maioridade penal como bandeira. E eles bem sabem que hoje existem cerca de 800 mil mandatos de prisão que não serão cumpridos, porque não tem onde colocar esse povo todo. Reduzir a maioridade penal é criar um problema maior, porque não tem como cuidar desse adolescente no sistema carcerário comum, porque não está se cuidando nem do adulto que está lá. Abuso de criança e adolescente cada vez mais comum, um dos itens que mais tem ocorrido para os conselheiros tutelares atenderem. E por ocorrer, na maioria das vezes, no âmbito familiar, fica difícil de constatar. Como está sendo pensado essa situação? Bom, primeiro dizer que agora você toca no ponto central do atendimento do Conselho Tutelar. E antes de responder, dizer que, infelizmente, a grande massa também erra quando olha para o Conselho Tutelar e espera dele uma resposta que ele não pode dar. Eu acabei de mostrar aqui que o Conselho Tutelar não é um órgão policialesco. Então, se há crianças ou adolescentes, em especial adolescentes, cometendo ilícitos, é a polícia que deve ser acionada e é a polícia que vai conduzir esses adolescentes para a delegacia, onde vão responder pelo que fizeram. Da mesma forma, alunos, por exemplo, em sala de aula, que estão furtando, traficando, depredando patrimônio público, ameaçando professores, se é um adolescente, a vítima, sendo o Estado ou o professor, vai à delegacia e dá queixa contra o adolescente.
É totalmente correto isso, não é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai entrar na história quando crianças e adolescentes têm seus direitos ameaçados ou violados, em especial quando são vítimas. Então você que está assistindo esse vídeo agora, se você conhece alguma criança ou adolescente, vítima de qualquer forma de violência, fora da escola, vítima de violência física, vítima de violência sexual, trabalho infantil, não se cale, denuncie. Você pode procurar pessoalmente o Conselho Tutelar aqui de Bento Gonçalves, ou da sua cidade, ou discar o Disque 100, 100 de qualquer telefone. Crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados, Conselho Tutelar. Adolescentes causando dano ao patrimônio, furtando, roubando, Polícia Militar.